E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos então aprender a crase, a tão temida crase. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica geral. Com essa dica que eu vou dar aqui, você consegue resolver assim 80% das questões de crase que caem em vestibulares e concursos, ok? Assim, gente, esse vídeo aqui, ele tem sim alguns pré-requisitos para que você consiga entender essa dica geral. Esses pré-requisitos são que você saiba o que é um substantivo, o que é um pronome, o que é um artigo e o que é uma preposição. Se você não faz ideia do que sejam essas classes gramaticais, volta um pouco na playlist a qual esse vídeo pertence, que eu explico detalhadamente o que são cada uma dessas classes gramaticais. E também tem um vídeo anterior a esse em que eu falo sobre os usos do a, que ele pode tanto ser uma preposição, como um artigo, como pronome demonstrativo, e etc. Mas mesmo assim eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque por mais que você não saiba assim definir essas classes gramaticais, é muito provável que você tenha aí um conhecimento intuitivo sobre elas, ok? Então vamos lá, a crase é antes de tudo uma fusão, ok? Uma palavra vai solicitar, o nome dessa solicitação se chama regência, ok? Eu não vou definir aqui o que é regência, em outros vídeos, né? Quando eu for ensinar sintaxe, aí sim eu vou retomar esse conceito. Mas, por enquanto, a gente pode usar a palavra solicitar, ok? Uma palavra vai solicitar a preposição a, ok? E outra palavra vai pedir o artigo feminino também a. Então, assim, aqui eu coloquei a fórmula, tá? Eu diria que essa aqui é a fórmula, vou colocar entre aspas, tá? Fórmula da crase. Vou colocar aqui um exemplo. O álcool é prejudicial à saúde. Então, vamos lá. O que é prejudicial a alguém. Então, assim, esse prejudicial aqui, este aqui, ele está pedindo uma preposição. O que é prejudicial a alguém, ok? Então, a gente precisa da preposição a. Ah, deixar bem claro aqui que o a é a fusão do a com outro a, ok? Aí, por isso, nós vamos ter a crase. Pode ser a preposição a com um artigo, ou também pode ser o a com um pronome demonstrativo, que também pode ser o a, ok? Ou mesmo assim, né, a preposição a com um pronome demonstrativo. Aquela, por exemplo, tá? É essa fusão aqui que eu estou falando, é uma preposição, geralmente é um artigo, tá? É uma preposição mais um artigo, mas pode ser também uma preposição e um outro pronome. Então, assim, aqui nós temos a palavra que está pedindo essa preposição a, aqui nós temos, então, a preposição a, e aí, uma outra palavra que vai ser um substantivo feminino, como é o caso que nós temos aqui, esqueci do acento, essa palavrinha aqui, ela vai pedir o artigo a, tá? Que também, né, vai estar aqui. Logo, eu tenho um a mais a, logo eu vou ter crase, ok? Opa, essa crase ficou meio esquisita. Então, logo eu vou ter aqui uma crase, ok? Logo, então, deixa eu apagar isso aqui em cima para ficar mais claro. Então, logo, nessa frase aqui, o álcool é prejudicial à saúde, eu tenho sim crase, porque uma palavra está pedindo a preposição a e outra palavra pede o artigo a. Logo, a mais a, eu tenho crase. Não se preocupem, nós vamos ver outros exemplos disso, tá? Nós vamos aplicar essa regra em outros exemplos. Então, assim, gente, a regra geral ou a dica geral que eu quero dar para vocês é essa daqui, ó. Uma maneira excelente de verificar se há crase ou não, tá? Isso eu estou aqui. Uma maneira de verificar se há crase ou não é trocar o substantivo feminino por um masculino. Aqui eu coloquei uma, tá? Mas eu quis dizer o masculino. A gente vai trocar esse substantivo feminino, no caso aqui eu tenho guitarra, tá? Eu vou trocar ele por um substantivo masculino. Então, vamos reescrever a frase aqui. O
músico. Ai, deixa minha letra cursiva ficou horrível, gente, dá licença. O músico estava abraçado. Aí, vamos ver aqui. Vamos colocar uma palavra masculina aqui no lugar. Em vez de guitarra, vamos colocar instrumento. Ok. Então, assim, quem se abraça a alguma coisa. Então, eu tenho aqui, sim, a preposição a, tá? Agora, se eu trocar por um substantivo masculino, vamos ver o que ele vai pedir. No caso, instrumento, ele pede o artigo. Só que como ele é um substantivo masculino, ele pede o artigo o. Então, nós teríamos o músico estava abraçado ao instrumento. E aqui nós temos, digamos assim, a nossa prova, tá? Então, se ao trocar por um substantivo masculino nós tivermos ao, é porque a crase, é porque aqui a gente tem uma preposição e aqui a gente tem um artigo, tá? Se não for o caso, se só tivermos o, significa que é só o artigo. Então, não teremos crase, teremos só o a artigo. Se o resultado for apenas o a, só o a preposição, também não teremos crase, porque é só a preposição, não tem um artigo, ok? Então, essa daqui, gente, é a dica mais fácil de você entender crase. Se depois desse a vier um substantivo feminino, aí você tem que aplicar essa regra aqui. Se o que vier depois for um masculino, você nem para pensar, tá? Porque crase não vai na frente de palavras masculinas. E agora nós vamos fazer uns outros exemplos aí, que nós vamos tentar ver se tem crase ou não juntos, para nós fixarmos bem essa fórmula. Então, as duas coisas que eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo é aquela fórmula. Uma palavra pede a preposição a, e uma outra palavra que vem depois, ela vai pedir o artigo a. Então, assim, se depois disso vier, por exemplo, um verbo, né? Um verbo, não vai crase, gente, não vai crase antes de verbo. E a outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é justamente isto aqui, tá? Se você só vai ter crase se quando você trocar o substantivo feminino por um masculino, você tiver ao, ok? Se não der ao, não tem crase. Então, vamos aí para os outros exemplos. Ele atravessou a rua a pé. Pé é um substantivo masculino. Opa, tá faltando letra aqui. Masculino. Logo, gente, eu nem me preocupo, porque na frente de substantivo masculino não vai crase. Então, nem me preocupo muito. Vi que é substantivo masculino, vida que segue. Começou a ventar muito. Ventar é verbo, gente. Tá? Aqui eu só tenho a preposição, então também não vai crase. Eu só tenho que me preocupar quando for um substantivo feminino. Vamos então para número 3. Ah, professora, você disse que eu tenho que me preocupar com palavras femininas. Então, aqui no a ele não vai crase e aqui no a ela vai crase. Não, isso tá errado, tá? Mas por quê, professora? Deixa eu explicar. Primeiro eu vou apagar aqui, vamos tirar essa crase daqui, tá? Eu falei que a crase, ela só vai na frente de substantivos femininos, tá? Ela e ele são pronomes pessoais retos. Se você não sabe o que é um pronome pessoal reto ou um pronome pessoal oblíquo, tenho lá nos vídeos sobre classes gramaticais a definição deles, ok? Então, assim, gente, como aqui são pronomes pessoais, não vai crase, ok? Vamos aqui para o número 4. Nós rejeitamos a proposta. Vamos trocar essa proposta aqui por uma palavra masculina. Vamos colocar aqui acordo. Nós rejeitamos a proposta, nós rejeitamos o acordo.
Lembrando, só vai crase quando, né, tivermos ao nessa troca. Aí nós teremos crase. Não foi o caso, só temos o, então não vai crase. Ai, professora, mas eu não consigo pensar numa palavra masculina equivalente. Calma, gente. Você pode, assim, ó, pensar numa outra palavra masculina. Eu sempre uso cachorro, gente. Cachorro, professora? Sim, cachorro. Porque, olha só, nós rejeitamos o cachorro. Funcionou do mesmo jeito. Eu consigo, então, assim, tá desesperado e não consegue pensar numa palavra masculina que seja sinônimo, vai logo no cachorro. Vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre. Nesses casos aqui, eu diria que vai funcionar ali 80% a 90% dos casos, tá? Porém, tu já resolve boa parte, tá? Então, pode ficar tranquilo, não conseguiu pensar numa palavra masculina? Pensa no cachorro. Vamos para número 5. O neto contou a verdade à avó. Então, vamos ver aqui, quem conta alguma coisa, tá? Então, vamos ver. Vamos ver aqui no substantivo. Contou o fato. O neto contou o fato, então, aqui não temos crase, tá? Porque a gente trocou pelo fato e não deu ao. O neto contou a verdade à avó. Qual a palavra masculina equivalente? Vô. Então, vamos ver. O neto contou a verdade ao avô. Lim, 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 lim. Quando der ao, é porque nós temos crase, ok? Então, vamos a este aqui. Nós aderimos à greve. Vamos pensar aí numa palavra equivalente à greve. Pode ser uma palavra masculina, né? Equivalente à greve. Vamos pensar aí em paralisação, também é feminino. Vamos colocar movimento. Nós aderimos ao movimento paredista, tá? Movimento paredista é sim, né, um sinônimo para greve. Então, nós aderimos ao, porque quem adere a alguma coisa, eu também preciso colocar o artigo aqui na frente. Então, ficou ao. Lim, 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 lim. Isso significa que temos crase. Nós aderimos à greve. E vamos agora para os exemplos finais. Isso não vale a pena. Ai, não consigo lembrar de nada que seja equivalente a pena. Pode pensar no cachorro, tá? Isso não vale o cachorro ou isso não vale ao cachorro? Isso não vale o cachorro, né? Então, não vai crase. Mas vamos pensar agora, eu lembrei de uma palavra, vamos pensar, isso não vale o esforço, tá? Quem vale, vale alguma coisa, não é valer a. Então, não é valer a alguma coisa. Então, assim, também não tem crase, isso não vale o esforço, então não vai crase. Não há crase, porque só temos aqui o o. Lembrando que só teremos crase quando tivermos o ao. Estavam cara a cara. Esse aqui é uma daquelas exceções chatinhas, tá? Sempre que nós tivermos, assim, palavras repetidas como lado a lado, boca a boca, nunca vai crase, tá? Em expressões assim que são palavras repetidas, não vai crase. A gente nem aplica essa regrinha aqui. Professora, tem mais exceções? Tem, mas isso vai ficar para outros vídeos, tá? O álcool é prejudicial a você. Aqui no caso não vai crase porque você não é substantivo, ok? Você é um pronome de tratamento. Ok? Era essa a regra geral, tá? Que a dica é que assim, ó, que vai facilitar muito a vida de vocês, que não precisa decorar muita coisa. Então, assim, você só tem que saber que crase é uma fusão, como a gente falou lá no início, tá? Que é o substantivo a mais a preposição a. É isso que é a crase. E aí, para verificar isso, você só tem que trocar esse substantivo feminino por um masculino. Se você tiver ao, tem crase. Se tiver as outras opções, não tem crase.
Se a palavra seguinte ao A não for um substantivo feminino, você nem se preocupa, tá? Nem se preocupa, segue a vida. A professora vai ser sempre assim? Gente, em português não existe sempre, tá? Sempre vai ter alguma exceção. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, 90% de questões sobre crase vocês conseguem resolver com essa regra geral que eu ensinei aqui para vocês, tá? Logo, então, assim, foquem nessa regra geral. Vocês vão acertar, assim, ó, mais de 90% das questões se vocês dominarem isso aqui com facilidade. Tem exceções? Tem, mas isso a gente vai tratar em outro vídeo. Em outros vídeos também eu vou explicar para vocês quando não se usa crase. Como, por exemplo, não se usa crase na frente de verbo, não se usa crase na frente de pronomes, não se usa classe na frente de substantivos masculinos. Só que assim, eu acho mais fácil você pensar que assim, crase se usa na frente de substantivos femininos, né? É muito mais fácil você saber quando vai do que decorar um monte de coisa de quando não vai. Mas muitas vezes tem pessoas assim que têm dificuldade, né, em ter esse raciocínio lógico e elas preferem decorar. Então, em outro vídeo eu vou colocar assim quando que não se usa crase, ok? E se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo esclareceu coisas para vocês, lembrem de assinar o meu canal e também ativar o sininho para vocês receberem as notificações de vídeos novos. Ok, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários. E mesmo se vocês tiverem sugestão de que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui, seja, eu quero que você resolva uma prova da banca tal. Então, me sugere ali que eu posso sim ver ali na medida do tempo que eu tiver disponível, eu posso sim fazer esses vídeos. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima!